Prosperidade financeira e teologia da prosperidade nunca tiveram e nunca terão base bíblica, nem no Antigo, muito menos no Novo Testamento. Até porque você há de concordar comigo que quando o Messias, o Filho de Deus, veio aqui na terra, ele nasceu pobre e não milionário. Ele nasceu em uma manjedoura, junto com animais em um curral, e não em um castelo cheio de ouro e comodidades e prosperidades. Não, ele nasceu em um curral. E para se manter, ele teve que trabalhar na carpintaria junto com José. E quando ele foi escolher seus apóstolos, ele não foi na mais alta corte em Jerusalém, ali no meio dos nobres, não. Ele foi procurar os mais pobres, pescadores como Pedro, cobradores de impostos. Irmão, não é pecado trabalhar. Aliás, isto é mandamento. Isto é honroso e digno diante de Deus e dos homens. Pecado é você distorcer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para se beneficiar financeiramente à custa da fé alheia, da fé das pessoas sinceras e honestas, íntegras, servos e servas de Deus. Isto sim é vergonhoso e pecado diante dos homens e diante de Deus. Leia o que está escrito em João capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Olha o que o Filho de Deus diz para todos nós. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Irmãos, as palavras do Mestre, do Filho de Deus, vieram através de Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo. O Filho de Deus, quando esteve aqui na terra, olha essas palavras que ele disse. O Filho do Homem não tem lugar para reclinar sua cabeça. Ele não tinha nem mesmo casa para morar. Foi o apóstolo Pedro que disse essas palavras. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Eles tinham uma fé viva e eficaz e poderosa diante do Filho de Deus e diante de Deus. É esta fé que nós precisamos adquirir, e não sobre prosperidade financeira. Até porque, deixei alguns capítulos para que vocês compreendam melhor, que a Bíblia Sagrada deixa claro contra esta heresia sendo pregada em algumas igrejas. Eu não estou aqui generalizando pastores, padres, apóstolos, não. Eu não estou fazendo isso. Até porque é a própria palavra de Adonai, de Deus, que irá julgá-los no último dia. Acabamos de dizer aqui. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, para todas as pessoas que acreditam na teologia da prosperidade. Como dizes, rico estou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e você não percebe que diante de Adonai, do Altíssimo e do Rei da Glória, você é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças espiritualmente.
vestes brancas para que cubras a vergonha da tua nudez, colírios para que volte a enxergar a verdade da mensagem do Evangelho de Cristo, que é a de salvação, que é da graça, que é da vida eterna. Aconselho-te que te lembres de onde caíste e te arrependas. Afinal, quem vos ensinou a escapar da ira futura? Vamos continuar lendo aqui. Olha quem prometeu riquezas para o homem. Em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 11, você vai saber quem prometeu riquezas. Foi o próprio diabo. Deus nunca prometeu riquezas para ninguém, exceto riquezas espirituais. Acabamos de ler em 13 de Apocalipse, em capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse. Compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças espiritualmente. Se fosse assim, irmão, se Deus tivesse realmente prometido riquezas financeiras aqui para nós aqui na terra, olha o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Olha o que o Filho de Deus diz: não ajunteis tesouros aqui na terra, e sim ajunteis tesouros no céu. Olha o que diz no capítulo 21, versículo 13 de Mateus: a minha casa será chamada casa de oração. Essas palavras são do Filho de Deus. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Marcos, capítulo 6, versículo 24. Algumas pessoas acreditam que mesmo buscando em teologia da prosperidade, em campanhas, fazendo campanhas para ficar rico, elas acreditam que isto é bíblico, e não é bíblico. Marcos capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de servir a Deus, ou você há de servir às riquezas. Não tem como servir um e nem outro. Provérbios capítulo 11, versículo 4. Não aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça de Deus livra da morte eterna. Leia aí na sua casa Tiago capítulo 5, versículo 3. E você sabe quem trocou a salvação, quem trocou o Filho de Deus por causa de dinheiro? Você está lembrado? Judas Iscariotes. Quem sabe você esteja também trocando a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. Você esteja trocando a salvação eterna por causa dessa teologia da prosperidade, dessa heresia sendo pregada nas igrejas, em algumas igrejas. Lucas capítulo 12, versículo 20. Olha o que Deus diz para as pessoas que gostam de ajuntar riquezas aqui na terra. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite um bandido pode te assaltar, pode te matar. E para quem será o que você preparou ao longo de sua vida? Para quem será? O que adianta abraçar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz a Bíblia Sagrada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, 8, 9 e 19. Porque o amor ao dinheiro é a espécie de muitos males, e muitos se desviaram da fé por causa da cegueira ao amor ao dinheiro. Leia 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 na sua casa, para que você entenda melhor do que nós estamos falando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, será salvo. Mas você pode estar falando, mas na minha igreja tem cura, tem milagre, tem libertação. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Senhor, naquele dia, muitos dirão, Senhor, nós curamos em teu nome, expulsamos em teu nome. Mas ele lhes dirá abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Olha o que o apóstolo Pedro disse
que o dinheiro e o tempo perdido seja para a perdição deles, irmãos. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos daqueles que nos aborrecem são enganosos. Lobos em peles de cordeiro. A mensagem do Evangelho é poder de Deus para salvar, mediante a regeneração operada pela graça do Filho de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, uma mensagem para todos os membros dessas igrejas. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. E uma outra passagem bíblica também, escapa-te por tua alma, irmão. Escapa por tua alma, irmã. Sai daí, tira a tua família daí. Escapa daí. Fuja daí. Como acabamos de ler em Pedro, que o dinheiro e o tempo perdido seja para a perdição deles, não sua. Deus seja louvado. Shalom Adonai a todos.